Bem-vindos ao VZCast, o podcast semanal do CRMVMG, que traz assuntos de interesse da medicina veterinária, da zootecnia e da sociedade como um todo. Aqui falamos de atuação profissional, ética, saúde única, agronegócio, carreira, saúde mental, empreendedorismo e muito mais. Também queremos compartilhar as ações realizadas pelo Conselho e dividir histórias inspiradoras de profissionais que atuam na medicina veterinária e na zootecnia. Venham com a gente! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre influenza aviária. Vamos saber como essa doença surgiu, as causas, sintomas, formas de prevenção e controle. Vamos falar do papel do médico veterinário e do zootecnista em relação à doença e como está o status no Brasil. Doutor Bruno, bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Vamos começar. Você vai apresentar a doutora Isabela ou eu apresento? Vamos lá. Doutora Isabela Ergô, médica veterinária, responsável pelo Programa de Sanidade Avícola do Instituto Mineiro de Agropecuária. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar esse bate-papo. A gente estava aqui antes conversando um pouquinho sobre a influenza e tudo, e é uma situação muito preocupante, né, Isabela? Mas acho que nem todos os colegas sabem direito o que é influenza. Eu pedi para você falar um pouquinho, contar um pouquinho da história da influenza, como que ela está surgindo, qual que é o vírus, né, como é que são aquela cadeia de transmissão. Começa com baixa patogenicidade, vai para alta patogenicidade, dá uma resumida, uma introduzida aí para a gente, para os colegas começarem a entender um pouquinho mais. Então vamos por partes. A gente está falando do influenza vírus, que é um vírus comum a várias espécies, incluindo aves, mamíferos, e dentre os mamíferos, o homem. Então, é um vírus que pertence à família Orthomyxoviridae, é um vírus antigo que sempre esteve presente, né, no mundo, que acomete várias espécies, e que durante muito tempo, ele, em termos de influenza aviária, ele ficou restrito a países da Ásia e alcançou a Europa. Em 2015, alcançou a América do Norte e agora, no final de 2022, alcançou a América do Sul pela primeira vez. Então, a gente tem já relatos do vírus de influenza de baixa patogenicidade, porque as aves de vida livre são considerados hospedeiros naturais do vírus, mas casos de influenza de alta patogenicidade até então não tinham sido reportados, não só no nosso país, mas na América do Sul. E agora a gente está vivendo essa onda intensa da doença. Me fala um pouquinho, né? Porque eu lembro, assim, a primeira aula que eu assisti da professora Josi, até lá no Ministério, que é que eu comecei a entender bem a questão da baixa patogenicidade e da alta patogenicidade. Está relacionado com a transmissão, né? Ela passa do primeiro animal para o outro, ainda baixa patogenicidade, a partir do momento que ela vai replicando, ela vai aumentando a patogenicidade, né? Exatamente. Então, enquanto ela está ali em aves de vida livre, mesmo que tenha essa replicação, por serem considerados hospedeiros naturais, o vírus ainda permanece como de baixa patogenicidade. Quando ele é transmitido para aves de produção, os galináceos principalmente, nelas, ela já tem um comportamento de alta patogenicidade. Tem essa mutação. O vírus da influenza, caracteristicamente, é um vírus de alta mutação, né? Tanto é que quando nós humanos, a gente toma a vacina anual de influenza, a vacina que a gente tomou ano passado já é diferente do ano retrasado, porque o vírus em si sofre essa mutação. Então, tem essa característica. Outra característica também, por exemplo, os suínos. Os suínos são espécies consideradas multiplicadores e potencializadores do vírus. Então, eles têm capacidade de provocar uma mutação no vírus e transformar ele de baixa patogenicidade em alta patogenicidade para as aves. Então, assim, é um vírus que está disseminado em todo o mundo, principalmente de baixa patogenicidade, e agora essa nova onda de alta patogenicidade. E os mamíferos entram justamente na alta patogenicidade. Exatamente. Né? Então, desde 2018, essa onda, na verdade, ela começou em 2018. É um vírus que os cientistas já têm demonstrado há mais tempo, que tem esse caráter, né, de alta virulência, de alta patogenicidade. Então, a gente tem observado que não está acometendo só aves. Vamos falar aqui. Se a própria ave de vida livre, que até então está, entre aspas, acostumada com esse vírus, tem ele como reservatório, se ela já está sofrendo, né, a doença com esse de alta patogenicidade, ele já está vindo forte, com tamanha, né, virulência, imagina, mamíferos, na Europa teve um surto de influenza em ferrets, na nossa costa do Pacífico, leões marinhos, animais marinhos, mamíferos marinhos também estão sendo acometidos.
No Peru, se não me engano, teve uma mortalidade de leão dentro de zoológico, tudo por esse vírus de influenza aviária de alta patogenicidade. Isabela, eu vou fazer perguntas muito básicas, porque o meu conhecimento é básico mesmo, mas e para os colegas também para dar uma ajudada para eles. Assim, eu fico pensando muito na influenza. A gente estava falando, né, quando teve aquele episódio em 2009, e aí tinha aquela preocupação da transmissão da influenza. Eu lembro que eu participei de um congresso internacional em São Paulo, e aí foi quando começou a surgir álcool para a gente borrifar nas mãos e tudo. Falava, vai vir um oriental ali, a gente ficava mais ou menos de lado, assim. E aí, o risco, assim, sem causar alarde, né? Mas o risco para a gente, assim, para a população humana, né? Porque a gente está fazendo esse movimento todo é porque em algum momento vai afetar. E aí você vê algum paralelo até com o Covid também? O que você acha aí? Então, é uma zoonose sim. Comparando ao Covid, a vantagem que a gente tem sobre o vírus da influenza aviária é que a transmissão da ave para o homem, ela acontece, porém, ela não traz doença para o homem. É mais fácil o homem levar a doença para a ave do que o contrário. Só que em ambientes com alta densidade de aves, associada a pessoas que já têm uma imunidade debilitada, aí sim a gente tem um risco. Né? A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela liberou um último boletim mencionando uma taxa de letalidade de 50%. Alta, né? O Covid teve uma taxa de letalidade, se não me engano, de 6%. Então, assim, quando pessoas convalescentes se infectam com o vírus da influenza aviária, pode sim causar uma grave doença e pode, inclusive, levar a pessoa à morte. Temos casos de pessoas que morreram com influenza aviária? Sim, temos. Mas é um número muito pequeno. Né? São casos pontuais, né? Como eu falei, principalmente pessoas debilitadas, mas ainda assim acontece. Eu gosto de comparar, por exemplo, com a raiva. A letalidade da raiva, ela é altíssima. Né? Ela é praticamente 100%. Mas a gente não vê tantos casos não vê pessoas morrendo de raiva todo dia. É difícil, então, né? assim, são doenças assim que causam sim mortalidade, mas em situações específicas. Só que, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde tem uma preocupação dessa situação se reverter justamente por conta dessa característica de mutação do vírus e sim se tornar uma pandemia, tal como foi na Covid. Por isso que a gente tem que manter esse vírus afastado e temos que continuar nesse trabalho de prevenção. Interessante você falando isso, que a gente está falando de esporotricose no outro episódio nosso. E a esporotricose, que era uma doença do jardineiro, agora virou uma doença do médico veterinário, né? E da médica veterinária que atuam ali. E a influenza também hoje vai ser um grupo de risco, né? Nós, assim, os colegas que trabalham na área de avicultura, eles se tornam um grupo de risco, né? E de atenção, né? Então isso é um ponto importante que a gente tem que chamar para os colegas. Se tiver uma situação dessa saúde mais debilitada, uma situação assim, tem que... Exatamente. Então, assim, justamente colaboradores de empresas, né, que estão ali em contato direto com as aves, numa alta densidade, um lote infectado, ele vai eliminar por aerossóis uma carga viral muito grande. Então, no primeiro momento, a gente preocupa mais com essas pessoas. Mas, claro, também com outras pessoas que tiverem contato com aves e estiverem em situação, né, uma saúde mais debilitada. Isabel, outra coisa que me impressiona muito na avicultura é o nível de tecnologia que vocês trabalham, assim, né? E de biosseguridade também, né? Como é que tá essa biosseguridade, assim? Conta pra gente também, porque eu estou da clínica de pequenos, eu lembro das aulas lá com o professor Baião que tinha que tomar banho, trocar de roupa e tudo. E, pô, isso foi em 2000, sei lá, deve ser do ano de 2000, já tem 20 anos. Como é que tá essa biosseguridade? Então, justamente, a avicultura é um setor extremamente organizado, sempre esteve preocupado com as medidas de biosseguridade. E o próprio Ministério da Agricultura, desde 2007, quando publicou a IN 56, instituindo, né, a obrigatoriedade de registro das granjas, ele já estava preocupado com essa biosseguridade. Naquela época, enquanto a doença estava lá na Ásia, né, não era uma realidade tão próxima, embora a gente já estivesse preocupado, talvez eu possa arriscar dizer aqui que os produtores não se preocuparam tanto. Era algo longe, distante, né? Então, as medidas de biosseguridade foram tratadas como algo burocrático, algo que o serviço oficial estava impondo e que era, né, não tinha muito sentido. E hoje eles reconhecem a importância dessas medidas. Quando a gente falava de biosseguridade
em 2005, 2006, até mesmo agora, recente, 2015, 2016, a gente ainda não tinha conseguido registrar todos os estabelecimentos. Então, a gente tinha granjas com condições precárias de funcionamento. Quando eu falo condições precárias, assim, não tinha uma cerca, então tinha cachorro próximo das aves, não tinha um controle de roedor, veículo transitando, entrando e saindo toda hora. Então, assim, tinha esse risco. Então, foi um trabalho difícil para o serviço oficial. A gente demorou mais de 10 anos para registrar 100% das nossas granjas comerciais. E aí, o primeiro impacto que eles tiveram foi assim, opa, peraí, depois que eu registrei, que eu coloquei tela, que parou de entrar passarinho na minha granja, principalmente a turma da postura, eles já começaram a reparar até em economia de ração. Falei assim, olha, o meu gasto com ração já não é mais o mesmo, porque a gente não percebeu o tanto que essas aves de vida livre diminuía a minha, né, a disponibilidade ali de ração, porque realmente a gente entrava em galpão, era muita ave solta lá dentro, muito pombo, era muito roedor. Então, assim, a gente conseguiu já mostrar para eles nessa fase, com o Covid, o que a gente fazia no Covid nada mais era do que biosseguridade. Então, quando a gente entrava em casa, a gente tinha que tirar sapato, tinha que tomar banho, tinha que colocar roupa para lavar, e isso as granjas já vêm adotando desde 2007. Voltando um pouco aí de Covid, a gente teve um período aí crítico, 16 ou 18, onde a doença quase chegou e não chegou e o pessoal se preparou também, né? Foi, exatamente. Foi nessa época que tiveram os primeiros focos nos Estados Unidos de influenza aviária e justamente as empresas que tinham um mínimo de biosseguridade, elas conseguiram ficar livres da doença, né? Então, outros criatórios, subsistência ao redor, tendo foco de influenza e elas conseguiram se salvar naquela época. Então, aí já foi um segundo alerta, né? Olha, essa biosseguridade realmente funciona, essa biosseguridade é importante. Então, assim, hoje a sensação que os produtores têm é de que eles estão com o dever cumprido com relação à biosseguridade. Então, um mínimo já foi feito, sabe? Lógico, o inimigo tá vindo do céu, né? Tá vindo da roda do caminhão, tá vindo de qualquer lado, porque, como eu disse, o vírus está aqui agora, né? O vírus chegou na América do Sul, chegou no Brasil. Então, a gente tem que pensar que agora a transmissão não é só pelas aves de vida livre, mas também pela forma indireta, pelos fômites, né? Então, caminhão, sapato, água, todas essas, tudo pode ser veículo de doença, de veiculação As próprias do vírus. pessoas, As né? próprias pessoas. Isso é uma coisa, pensando nos colegas, né? Tanto veterinários ou tecnistas, pessoal que trabalha aí com nutrição, que roda muitas granjas, né? São Exatamente. potenciais transmissores, né? Isso é uma turma que a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, é importante falar isso porque viralizou na internet um vídeo de uma granja supostamente na Argentina, supostamente um matrizeiro, e teve uma mortalidade intensa naquele galpão, né? Então o vídeo mostra as aves mortas, as aves com cianose, e se as pessoas repararam bem, a gente está falando de um galpão tecnificado, dark house, que tinha uma chance pequena de ter entrado uma ave de vida livre, porque são galpões que ficam fechados. Então, por onde que esse vírus entrou? Então, isso reforça a questão da transmissão indireta. Principalmente os veterinários, que vão em mais de uma granja, porque eles têm essa rotina, né? Eles são contratados por empresa. Então, eles, às vezes, fazem visita em mais de uma granja. O colaborador, o funcionário da empresa, todos devem estar, né, cientes, eles devem estar em alerta para que toda vez que for entrar na granja tem que trocar calçado, tem que tomar banho, tem que ter esse cuidado, porque o ambiente agora está contaminado. Não achar que é frescura, né? O pessoal diz, que bobeira, né? E não, mas é uma situação muito, muito, muito importante, hein? Eu achei até que você ia falar que o vídeo era fake news, né? Mas na verdade é a doença que é. Exatamente. Então, assim, e porque a culpa sempre vai ser do passarinho? Não. A gente passou dessa fase. Até então, antes da gente ter a notificação do vírus de alta patogenicidade aqui, tinha aquela coisa, aquela esperança, né? Não, as aves migratórias estão indo embora e o problema está indo. As aves migratórias foram embora, elas deixaram o vírus aqui. Tanto que a gente está tendo, né? Cada dia é uma notificação a mais de vírus de alta patogenicidade. Para nossa sorte,
Por enquanto, é só aves de vida livre, né? Praticamente, aves silvestres, no litoral. Então, é uma situação mais fácil de controlar. Ela ainda não está no interior do país. Nas áreas produtivas, né? Exatamente, as áreas produtivas ainda estão protegidas, né? E é importante, assim, a gente tem muito medo das pessoas associarem o risco só à ave de vida livre, tal como as pessoas associam a questão da febre amarela. Então, Uhum. todo mundo acha que está aí matando macaco vai resolver o problema da febre amarela. E não é. A gente não quer que as pessoas saiam matando passarinho. Não é isso. Elas têm o quê? Tomar cuidado com a sua produção, manter as aves isoladas, manter protegidas, né, de roedores, de cachorro, né, não ficar recebendo pessoas alheias ao processo de produção, para se evitar essa disseminação do vírus. Caso ele está, isso tudo que eu estou falando já é assim. Chegou no litoral e a gente está nessa expectativa dele chegar em outras áreas do país, né? Mas por enquanto ele está só lá no litoral. Outra coisa legal, Isabela, assim, que agora participando, né, do grupo lá de contingência e vendo a preparação que a gente já está, né? Então a gente tem conversado ela desde o final do ano passado e essa evolução, né? E até na última reunião que a gente participou lá no Avicultor, aquele colega, como é que é o nome O dele? Denis. O Denis, né? Mapeando a rota dos ventos, para onde as aves podem Isso. ir, né? Difusão ali. Também é legal a gente falar isso para os colegas, né? Para eles ficarem tranquilos, porque apesar de ter todo esse risco, a gente está bem preparado, né? A gente está trabalhando nisso há muito tempo, né? Não é agora, né? A gente está em julho, mas a gente está conversando disso desde De outubro do ano passado. desde outubro, né? E o negócio foi crescendo e agora a gente já tem um grupo. Aí fala um pouquinho desse grupo, quem que está Fala. trabalhando e como é que estão essas ações já todas. Na verdade, aquilo que eu estava falando, desde 2007 a gente tem feito esse trabalho de prevenção. E sempre foi um trabalho meio que solitário, né? Porque né, os programas ali do IMA trabalham ali meio que de forma solitária, cada um ali no seu quadrado. Só que desde outubro, quando a gente viu que o problema estava realmente iminente ali na influenza aviária, começaram a reunir assim, de forma intersetorial. Porque a influenza aviária, ela está relacionada à saúde única, né? Então, não é só veterinário. Ela está relacionada à saúde, por ser uma zoonose, ela está relacionada aos colegas do meio ambiente, porque envolve animais silvestres, ela está relacionada à segurança pública, está relacionada a vários órgãos do governo. Então, desde outubro, a gente está conversando e estabelecendo estratégias, né, para poder atuar. Então, nossa primeira estratégia foi treinar 100% dos veterinários do IMA. Então, hoje, todos eles estão aptos a fazer de forma rápida e efetiva um atendimento frente a uma notificação de suspeita. E as outras estratégias dessas que você mencionou, a gente tem um setor a gente pode falar que é um setor de inteligência do IMA que fica analisando todo o trânsito, todo o sistema de emissão de GTA, cadastro, enfim. Então, o Denis, ele casou as informações de GTA, ele casou as informações de cadastro e também dos pontos de pouso de aves silvestres. Então, a gente está trabalhando com 3 estratégias. Primeiro, com relação ao trânsito. Então, a gente tem mapeado já as aves que vieram, né, do Espírito Santo, né, os pintos de um dia, de incubatórios do Espírito Santo, que abastecem principalmente a região da Zona da Mata, então principalmente ali a regional de Viçosa, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, que são produtores caracteristicamente pequenos. Então, nossas granjas comerciais, granjas de reprodução, a maioria delas são abastecidas por incubatórios de São Paulo e Rio Grande do Sul. Já esses pequenos produtores são abastecidos pelo incubatório do Espírito Santo. Então, esse trânsito já foi mapeado e os produtores todos estão recebendo uma visita do IMA para a gente falar sobre a influenza aviária, para a gente verificar se as granjas estão em condições adequadas, né, fazer esse trabalho preventivo. A segunda estratégia seriam todos os estabelecimentos da região de fronteira do estado, com esses já notificados. Então, a gente está falando Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que fazem fronteira com Minas. Então, todos esses estabelecimentos de fronteira também estão recebendo visita. Além disso, a gente casou a informação do mapa do ICMBio, que tem os pontos de pouso das aves migratórias,
com a nossa informação de cadastro. Então, os quadrantes de onde houve esse pouso estão sendo vistoriados também. Então, assim, é uma vigilância ativa que está demandando bastante empenho do Tempo, né? IMA. Tempo, empenho, Energia. Mas assim, a gente começou a notificação foi em 15 de maio, a gente começou essa força-tarefa ainda na primeira quinzena de junho, e agora a gente já tem mais de 1.500 fiscalizações. Então, a gente acredita que esses pontos já mapeados, a gente consegue finalizar até final de agosto, mas lógico que outros pontos vão aparecendo. Então, assim, é um trabalho contínuo, né? Novos desafios vão aparecendo. Então, a gente está correndo atrás disso. Outra coisa, Isabela, também interessante, né? Porque a gente pensa assim, eu sou da clínica de pequenos, né? E aí, o que eu tenho a ver com isso? Às vezes o colega é de grandes, né? Também, quem atende, por exemplo, bovinos e tudo. E uma coisa que tem chamado a atenção, que se for da tecnificação, né, das granjas, mas o criador de subsistência, que é aquele criador que está ali no fundo de quintal, é importante a gente saber desses sinais clínicos, né? Porque eu posso ver. Outro dia aconteceu uma situação muito interessante na casa dos meus filhos, né, das minhas mulheres. Chegou lá de manhã e tinha um pato, né, assim, um pato, aqueles branquinhos, caiu lá e o cachorro estava brincando com o pato, assim. E eu fiquei morrendo de medo. Falei assim, nossa, assim, de onde surgiu um pato aqui no Santa Teresa? Assim. Mas não, era do vizinho e tudo, estava lá, mas é importante a gente saber, né, quais são os sinais ali que essas aves vão apresentar e o que a gente tem que fazer quando eu tenho uma situação dessa, né, para quem que a gente tem que encaminhar, né? Pensando assim, nessas aves de subsistência, porque agora está na moda também, né? Criador de galinha, ovo de galinha caipira, né? E aí vai, ele não está na Vimig, né? Não está tecnificado, né? Essa parte é a mais ingrata, sabe? Da gente falar. Por quê? Sinais clínicos da influenza, eles estão comuns a várias outras doenças. Não é assim aquele sinal clínico que a gente fala assim, não, tá com isso, então é influenza. Então, por exemplo, a gente tem sinais de hemorragia, a gente tem sinais respiratórios, sinais tem diarreia, sinais neurológicos seria, né, toxicolo, obstótono e tal. Então, assim, são sinais comuns a várias doenças. O que a gente tem observado, né, nesses casos que aconteceram no Brasil, são principalmente sinais neurológicos. Então, assim, a aves de vida livre, que inclusive a gente consegue se aproximar, porque justamente elas não estão conseguindo voar, não estão conseguindo locomover. Então, obstótono, você vê que ela está meio cambaleante, mas dificuldade respiratória é um sinal. Cianose, que é quando as extremidades começam a ficar azuladas, né, por falta pela dificuldade da oxigenação do tecido. Penas arrepiadas, edema, secreção. Então, assim, são sinais comuns. O que a gente tem orientado é o seguinte: nas granjas ainda é mais fácil, porque ter o RT ali, ter o médico veterinário ali que faz um acompanhamento do lote, ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo ali. Ele já sabe, ele já tem um monitoramento de bronquite, ele já tem um monitoramento de colibacilose, então ele sabe com o que ele está lidando. Então, quando as notificações chegam para o IMA, normalmente elas já chegam até com um filtro. A gente consegue descartar ali a suspeita. Em produtores de subsistência é mais difícil, porque não tem o veterinário, então eles nem sabem o que é. Então, por exemplo, a gente recebe uma notificação recente aqui em Belo Horizonte. Teve uma mortalidade altíssima, morte súbita das aves. Só que quando a gente foi fazer a vistoria, a gente viu que tinha outros indícios que descartavam a nossa suspeita. Então, tinha resto de lixo, eles forneciam alimentos, resto de alimento para as aves, e tinha histórico de infestação de roedores. Então, tudo direcionou, embora tenha uma mortalidade, tudo direcionou para um envenenamento, né, por uma intoxicação por carbamato, e que foi, inclusive, confirmada. Né? A gente mandou material para o FMG e foi confirmada essa suspeita do envenenamento por carbamato. Mas se a gente chegasse numa residência e a gente não conseguisse perceber esse histórico, a gente tinha que coletar material para encaminhar para Campinas.
Então, a gente tem que fazer essa triagem. Esse material vai, vocês coletam. Esse material vai, a gente encaminha para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura, que fica em Campinas. E aí eles fazem lá um PCR. Dando PCR negativo, a gente encerra a investigação para influenza. Dando um PCR positivo, aí é alerta máximo. O resultado final é o isolamento, então a gente precisa guardar o isolamento para tomar as medidas sanitárias. Mas frente a um PCR positivo, já dá para a gente começar a pensar assim, temos um problema, vamos ter que resolver. Isso é um ponto importante, né, para os colegas. Assim, chegou, olha, chama o colega. O IMA está em praticamente todos os municípios, né? Sim. Junto com a Emater e com a PM, talvez sejam os órgãos estaduais que estão mais difundidos aí no estado, né? A orientação que a gente passa é justamente essa. Qualquer sinal respiratório, digestivo, neurológico, acompanhado de mortalidade, o IMA deve ser notificado imediatamente. Porque o IMA, que é o órgão de competência, para fazer essa análise, verificar se realmente é um caso provável e encaminhar o material para o laboratório de referência. E o IMA tem um sistema muito bacana agora, né? Que é aquele Notifica IMA, né? Isso. E aí a gente podia até colocar, Natália, no link lá, a gente podia colocar o link com essa questão na descrição, da né? descrição e colocar as fotos também, criar um material para os colegas de pequenos, os que não estão na área de avicultura, e o link do Sysbravete. Sysbravete. Qual é aquele a gente tem dois principais meios de notificação. Na verdade, a notificação pode chegar até por sinal de fumaça, né? Que a gente já estão preparados, né? A gente tem que atender e rápido. Mas hoje a gente tem divulgado dois principais meios de comunicação. O Notifica IMA, que é um WhatsApp. Ele não é exclusivo para aves, ele é para qualquer espécie. Então, quando tiver notificação de suspeita de raiva, suspeita de aftosa, qualquer espécie, ele pode usar esse WhatsApp. Ele é um robô, né? Você vai sendo direcionado, né? Primeiro ele te pergunta qual é a espécie, depois ele te direciona para quais sinais, aí ele te direciona, até no final ele te direciona a localização, para a gente poder chegar até quem está nos notificando. É super legal, gente. Super legal, assim. E o outro canal... E o outro é o Sysbravete, que é um canal do Ministério da Agricultura. Então lá qualquer cidadão tem acesso a essa notificação. E aí ele vai colocar também de forma semelhante ao Notifica IMA. Os dados da onde está acontecendo o problema, o que encontrou, fazer um breve relato ali para a gente poder fazer o atendimento. O importante é essa informação chegar ao IMA o mais rápido possível. Porque como é uma doença aguda, de rápida disseminação, quanto antes a gente tomar as medidas de controle, melhor. E pode ser feito por qualquer cidadão, por pequeno produtor, ou tem que acionar o médico veterinário primeiro? Qualquer cidadão. Então, hoje a nossa divulgação é justamente essa. Essa notificação pode chegar pelo veterinário, pode chegar pelo agente de saúde, pelo guarda do parque, né, pela reserva, exatamente. A situação foi em Pará de Minas, né, que foi o pessoal do parque que identificou, né? Exatamente. Em Pará de Minas gerou um burburinho muito grande, porque tem um parque na cidade e ali foram observados alguns patos mortos. Então, a gente fez a coleta por causa da mortalidade e também porque tinha os sinais neurológicos. Mas desde sempre a gente estava, a nossa suspeita, na verdade, era botulismo. Mas a gente não podia descartar com os olhos, né? Então, nós fizemos a coleta e o diagnóstico foi influenza aviária de baixa patogenicidade. Isso foi um achado. Não tem nada a ver, não está relacionado. Foi uma coincidência e gerou o burburinho, todo mundo comentando que tem gripe aviária e não é. Isso mostrou que o sistema de vigilância está atento, que nós temos feito uma vigilância ativa importante, né? E descartou a ocorrência de alta patogenicidade. E é o que a gente tem feito desde sempre e intensificou de tal forma nesses últimos meses, justamente por causa dessa sensibilização que a gente tem feito. Então, por exemplo, a gente não tinha histórico de notificações em Belo Horizonte, na região metropolitana. E já foram vários atendimentos, principalmente de aves silvestres, pombos, aves de vida livre. Então, isso é importante para a gente. O sistema de defesa, ele tem uma boa avaliação, não é por não ter atendimento,
É justamente por ter atendimento, ter essa transparência e falar, ó, fiz esse atendimento, mas não é o problema. Então, o Brasil sempre teve esse histórico, né? A gente sempre fez muitos atendimentos e a gente sempre teve né, sob os olhares atentos do mundo, porque nós somos o primeiro exportador. Então, eles nunca entenderam o fato da gente não ter influência. Por que o mundo inteiro tem influência e o Brasil não? Então, assim, a gente tem que pegar o limão e fazer limonada, porque a gente está mostrando que o sistema de defesa em todo o território está em alerta, está atuando, a gente está conseguindo sanear os focos ali de forma rápida e esperamos que continue só pro lado de lá, não precisa, só na área silvestre. Não precisa todo dia, torce. todos os dias. Não, que eles falam, né? Que Deus é brasileiro e a avó é mineira. Né? Então, deixa para lá, não precisa chegar na nossa avicultura comercial. Deixa isso na silvestre. Não, e é legal que agora a gente está pensando na capacitação dos colegas, é que aqui no Conselho a gente tem que, quando a gente estava conversando sobre os RTs, né, e agora a gente parte para a capacitação mais intensa, e os clínicos de silvestres, né, o pessoal que atende animais silvestres, porque tem muitos colegas que têm ido para essa área, e a gente tem que preparar esse pessoal também, né? Então agora é uma preocupação nossa justamente treinar essa turma, conversar, explicar, né? Explicar, e isso é muito importante porque eles podem nos auxiliar, né? O IMA, ele sempre atuou com aves domésticas, então a gente domina aves de produção. Nós não conhecemos todas as aves silvestres, a gente não conhece, né, a forma dela ali no ambiente mesmo, como é o comportamento dela, né, as principais doenças das aves silvestres. Então, isso não é nossa rotina. Então, a gente está aprendendo agora. Né? Os pets que estão surgindo, essas novas... Então, por exemplo, a parceria que o IMA fez com os colegas dos CETAS foi de fundamental importância, porque eles conseguem fazer para a gente uma primeira triagem. Fala assim, olha, essa ave chegou aqui, tá assim, assim, assado, mas não há sinais aqui sugestivos. Pode ser uma ferida, pode ser, tá machucada por N outros motivos, por isso não está conseguindo voar. Agora, quando eles falam assim, olha, chegou uma ave com um sinal aqui, acho melhor vocês virem. Então, assim, a gente já vai com outro olhar, né? Porque é um mundo, é um universo, né? As aves silvestres, nós não conhecemos todas. Então, a turma dos CETAS, a turma que lida ali com animais silvestres, eles são de fundamental importância para trabalhar em parceria com o IMA. Isso é importante. E agora, outra coisa importante também, Isabela, eu estava vendo um documentário recentemente e aí mostrou uma situação, vamos pensar no pior cenário, e por que a gente tem que estar preparado, né? Mostrou um cenário nos Estados Unidos de desabastecimento, né, de carne, de frango, de ovos. Eu cheguei a ver uma reportagem na imprensa geral, uma dúzia de ovos, $10, né? Imagina aqui R$50 uma dúzia de ovos, né? Então, o cenário ele pode ser muito preocupante, né? E é isso. Nós estamos em qual é a nossa produção, em qual lugar do ranking que a gente está de exportação de aves, de ovos, qual impacto pode trazer isso aí? Vamos dar uma. Não é para assustar, não, mas é só para chamar a atenção dos colegas. Né? Então, olha só, o Brasil hoje alcançou o segundo maior produtor mundial de carne de frango. A gente durante muitos anos foi o terceiro, mas justamente por conta dessa Covid, os últimos dados da influenza, a gente conseguiu, né, se destacar mais ainda, mas desde sempre a gente tem sido o primeiro exportador. De tudo que a gente produz, ouso aqui chutar, temos acho que 15 milhões de toneladas por ano de carne de frango, 60% é utilizado no mercado interno. 30% é exportado. E olha, 30% representa a maior exportação mundial. Então a gente está falando assim, de uma produção gigantesca. O estado de Minas Gerais, ele sempre oscila entre o quinto e o sexto maior produtor. Então a gente ali fica disputando o lugar com Goiás. Os estados do sul são os maiores produtores, seguidos de São Paulo. E aí depois fica Goiás, Minas Gerais. E em termos de ovos de postura, a gente é o segundo maior produtor. Também fica oscilando ali Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bastos, que em São Paulo é o maior produtor.
A gente não tem tanta exportação de ovos, embora cada vez mais a gente esteja exportando um pouquinho mais, sabe? Então, assim, não é tão expressivo igual o frango de corte, mas ainda assim é uma exportação robusta. Minas Gerais tem essa exportação, né? A gente tem um polo no sul de Minas que tem essa exportação de ovos. Então, assim, a gente está falando de na cadeia avícola tem uma importância para o agro muito grande e para a economia do país. Então, se der influenza aviária em granjas comerciais, num primeiro momento, tem as restrições. Né? Por exemplo, semana passada, o Ministério teve que fazer uma manobra gigante por conta de uma restrição imposta pelo Japão, frente a esses casos de influenza aviária notificados. Então, assim, o mercado trabalha muito com isso, essa questão das restrições. E o Ministério faz um trabalho impecável, justamente para, assim, poder... ele sabe que vai ter as restrições, mas ele vai tentar sanear esse problema da forma mais rápida possível. Um exemplo, quando a gente teve o Covid, a crise do Covid, se não me engano foi o Japão também, quis fazer restrição de comércio porque falou que estava chegando frango contaminado por Covid. Da vaca louca também, né? Teve a situação que teve que ter uma ação rápida, né? Sim, então o Ministério teve que provar por A mais B que aquela contaminação não é do frango. É uma embalagem que estava contaminada. Alguma pessoa que manipulou que contaminou a embalagem. Então, esse trabalho que eles têm, né, essa relação internacional que eles têm é impecável. Então, eu acredito que se a gente tiver algum caso de influenza, eles estão se preparando, se já não estão preparados, para falar assim, olha, teve esse caso aqui, mas essa região aqui está liberada, então vamos fazer um cinturão, né? Vamos fazer uma zona. A gente já tem o trabalho dos compartimentos, né? Então, as empresas, elas têm toda uma rastreabilidade justamente para justificar, falar assim, olha, deu influenza lá, mas eu consigo provar por A mais B, com a minha rastreabilidade, com os meus cuidados, que aqui não tem influenza. Então, também é um trabalho que não começou ontem, em outubro. Já é um trabalho antigo que o Ministério tem feito para poder assegurar que não tenha maiores prejuízos. Né? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, até fazendo homenagem para o Alisson Paulinelli, né, professor Alisson, que o último livro dele, até que ele foi indicado para o Prêmio Nobel, relacionando a alimentação da população com a paz da população. Né? Então... E um desabastecimento. Pensando hoje na carne de frango, que é a mais barata que tem, o ovo, que é a proteína mais barata que a gente vai ter de origem animal, é uma situação que a gente tem um papel importante aí na segurança e na paz da população. A gente tem que estar muito... Nosso papel é muito importante, porque se a gente der uma bobeada, a gente vai trazer um impacto muito grande, econômico, para as pessoas aqui que dependem dessa proteína, até um ponto que aquele professor peruano, como é que é o nome daquele professor? Chacon. Jorge Chacon? Jorge Chacon, aquele que falou no avicultor, até um ponto que hoje a gente tem conversado muito aqui no Conselho, que é de bem-estar animal, né? Essas granjas de galinhas felizes, né? Tem que retomar um sistema antigo, né? De galinhas presas e tudo, né? Então isso tudo tem esse impacto todo, né? E você mencionou o avicultor e também foi no avicultor que, não só no avicultor, mas é que está mais recente. A Rita Mundim falou lá. E ela falou, a palestra dela foi excelente, e no determinado momento ela falou assim, gente, nós alimentamos o mundo. O Brasil alimenta o mundo. Então, assim, todo mundo olha pra gente, né? Todo mundo quer o nosso mercado, todo mundo quer a nossa produção. A gente é um país agro. Então, nós alimentamos o mundo. O nosso frango alimenta o mundo. Daqui a pouco, nosso ovo vai alimentar o mundo. Então, assim, nós temos realmente que ficar atentos sobre esses controles sanitários e é isso. Ô, Isabel, agora eu fico muito tranquilo. E Natália também fico muito tranquilo. Vendo essa cadeia, né, então a gente vê os produtores organizados. A Vimig é extremamente organizada, né? Vendo, eu não vou puxar sardinha para o IMA, não, vendo a competência do IMA, da preparação que está sendo feita, do Ministério, isso dá muita segurança para a gente, né? Então, hoje que eu participo do grupo, eu fico muito mais tranquilo, assim, realmente, olha, a influenza vai vir.
Vai. né, Evi? Mas a gente está muito preparado para ela, assim, a gente vai conseguir, ela vai passar, não vai ser talvez uma forma como a gente gostaria de não passar, mas ela vai passar de uma forma branda e realmente a gente vai estar preparado, assim. Exatamente isso que você falou. Ela vai chegar. E a gente tem feito de tudo para tentar reduzir ao máximo esse prejuízo que ela vai trazer. Então, assim, tentar ser o mais efetivo possível, o mais rápido possível, controlar esse foco rapidamente, porque, assim, é primordial para a cadeia. Né? Uhum. Então, assim, por isso que várias reuniões têm sido feitas. A gente sai de uma reunião com mais 5 Uhum. marcadas, porque em cada reunião a gente, tem que olhar isso. Tem essa demanda aqui. Tem que... Então, assim, o fato desses focos estarem acontecendo em outros estados, em aves silvestres, está permitindo a gente já pensar nos erros e nos acertos e cada vez nos preparando mais. 100% é impossível a gente ser 100%, mas assim, que o Estado, e aí eu vou falar em nome, né, do IMA, do Ministério, Secretaria de Saúde, SETAS, Conselho, EMATER, né, os órgãos do governo, todos estão empenhados em lidar da melhor forma possível com esse problema. E para a gente finalizar, né, aí eu vou pedir para você falar, passar esse recado para o pessoal, porque para os colegas e, claro, para as pessoas que por acaso nos ouvirem, que não precisa entrar em pânico, né? Não. Porque quando teve a situação semana passada da retirada dos animais do mercado central, a imprensa nos procurou, nossa, a gente quer o que a gente quer ouvir se a gente precisa ficar preocupado ou não, para evitar pânico na população, né? E realmente, por enquanto, não, a gente está tranquilo em relação a isso, né? Sim, por enquanto a gente não tem nenhum caso notificado em Minas Gerais. A gente está monitorando todas as propriedades de fronteira, todos os pontos de invernada. A gente continua realizando vigilância ativa. Então, assim, tudo que a gente está podendo fazer para vigiar e evitar que essa doença entre no estado, a gente está fazendo. Legal. Isabela, eu te agradecer, sua disponibilidade, estar aqui até essa hora, né? Você acabou de fazer um super treinamento. O IMA treinou agora 100% dos colegas, né, para 100%. Hoje foi fazer. a última turma. Então, Graças a Deus. está todo mundo preparado e os colegas que não estão na avicultura sejam preparados também para qualquer suspeita notificar o IMA. Conta com a gente, liga para a gente espalha a notícia para todo mundo. Exatamente. Legal. Muito Isabela, obrigada. Natália, muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Isabela, muito obrigada. E só aproveitar, convidar o pessoal para seguir nossas redes, @CRMVMG. Estamos interessados em produzir conteúdo de qualidade para os médicos veterinários, zootecnistas, sociedade como um todo. Compartilha o nosso conteúdo, envia sugestão de tema, que a gente quer produzir informação, né? Sim, sim, é o nosso papel. A gente tem que trazer algo de importante para a sociedade, né? Então, a gente está aqui para isso. Tá bom, obrigada. Eu Beleza. agradeço.